Oi, gente, vamos continuar a questão ambiental relacionada aos domínios. Hoje, as aulas 7 e 8, Mata Atlântica e Cerrado, com participação da Chanel. Vamos lá. A gente começa com um conceito básico que envolve a aula de hoje. Os ambientes quentes são intertropicais com biodiversidade, calor, umidade entre Capricórnio e Câncer. É um conceito discutido a partir da década de 80, envolvendo dois critérios: a elevada biodiversidade e a elevada degradação. E aquela pergunta famosa: a Amazônia participa ou não desse conceito? Aula anterior. Veja se você acertou, não participa. Por quê? Esse conceito envolve biomas ameaçados de extinção e a destruição precisa passar de 50%. A Amazônia ela só foi destruída, devastada, 1/5, ou, ainda bem, 20%. Então, no Brasil só tem dois casos: a Mata Atlântica destruída, obviamente, desde a colonização, pau-brasil, Porto Seguro, sul da Bahia, tal, e o Cerrado destruído pelo avanço do agronegócio, simbolizado pela soja e pela pecuária. Pois bem, se você é de biológica, são 35 biomas mundiais que vocês estão visualizando. E os dois critérios da biologia: cada bioma ameaçado tem de ter 1.500 espécies endêmicas, exclusivas daquele local. Tudo bem? E a destruição em 75% ou 3/4. Então é bem mais da metade que eu havia me referido. Então esse é o conceito da biologia no sentido internacional, e a gente começou por Brasil porque é o tema da nossa aula. Então vamos lá, veja se você já está lembrando o nome dessa região que tinha Mata Atlântica. Os mares e morros de Assis. Então a Mata Atlântica ela foi destruída pela urbanização, pela história de colonização, a extração de madeira, a urbanização, a agropecuária. E cuidado, hein? Sempre cai na segunda fase. Destruição da Mata Atlântica, alterações climáticas como a diminuição de umidade na atmosfera, processos erosivos, que a gente vai detalhar daqui a pouquinho, e, é claro, a redução da biodiversidade. Agora a gente vai falar, infelizmente, daquelas tragédias de verão. Procurem a flechinha vermelha, veja se você lembra: avalanche, deslizamento, escorregamento, matando centenas, milhares de brasileiros. Então vamos lá. Você está vendo duas imagens tristes, né, de escorregamento. Olhando o morro, você tem o sopé, a base, a vertente, a encosta lateral e o topo, o cume. A palavra mais usual é escorregamento. Tudo bem? Então você tem um processo natural, o relevo é inclinado, fortes chuvas de verão, e o solo está saturado, pesado, encharcado, ele escorrega sobre a rocha mãe. Imagine o peso da Mata Atlântica descendo nesse caso. Só que os escorregamentos, além de serem processos naturais, pode ser intensificado
pela ação antrópica. Então você vai ter a ocupação irregular, favelamento, o lixo que acumula água da chuva, tem peso, força a gravidade aí no deslocamento do solo, e o fator que todos acertariam, o desmatamento, também é um gatilho para os escorregamentos. Então você está vendo o primeiro impacto de tirar a Mata Atlântica em áreas que chove e são inclinadas, obviamente. Agora a gente vai vir um pouquinho para a região de Ribeirão Preto. Você vai perceber que eu escrevi a palavra porosidade com duas cores. As rochas sedimentares têm buracos, poros, que armazenam líquido. É o efeito esponja. Pode ser uma jazida de petróleo, procura aquele buraquinho, aquela flechinha, mas pode ser um aquífero. E Ribeirão Preto, 99% da água provém do aquífero Guarani. Então, o aquífero é um reservatório de água subterrânea. Agora, observe o mapa, primeiro lá em cima. A Petrobras fazia uma prospecção, uma procura de petróleo numa cidadezinha do Pará chamada Alter do Chão, e só jorrava água. Ela foi embora, avisou a Universidade do Pará, que mensurou, calculou e provou um aquífero menor que o aquífero Guarani, mas com muito mais água. Lembrando que lá em cima o relevo é mais plano e o clima equatorial tem uma pluviosidade maior. Aqui onde a gente está, o relevo não é tão plano e, obviamente, chove principalmente no verão. Então, aquela brincadeira de cursinho, né? Tamanho não é documento, né? O aquífero Guarani é o nosso, é maior. Aqui você tem os dados, né? Mas ele tem menos água do que o aquífero Alter do Chão. Pois bem, você vai olhar esse desenho e eu gostaria que você reparasse numa faixa azul que está subindo. O aquífero na região de Ribeirão, ele está a 350, 420 metros de profundidade da gente. Quando ele se aproxima da superfície, chama área de recarga. Pode ser um riozinho, uma represa, tal. É quando o aquífero ele recebe a água da chuva, obviamente. Mas qual é o perigo? Com a destruição da Mata Atlântica, laranja, cana, café, no sentido de Franca, abusam de agrotóxico. E isso pode contaminar o aquífero Guarani, além do chorume, do lixo, que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula. Tudo bem? Procura a estrelinha para ver se você percebeu que área de recarga é quando o aquífero se aproxima da superfície. Ó, agora a Mata Atlântica tem o Cerrado, tem a Caatinga, tem, é aquela vegetação mais volumosa junto ao rio, é a mata ripária, galeria de corredor e o nome mais comum, mata ciliar. Os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege o rio no sentido das raízes segurarem o solo e evitar erosão. Mas vamos lá, o processo de assoreamento é muito importante você guardar. Você tira a mata ciliar para plantar até o barranco do rio, ou construir um pesqueiro, avançar uma cidade e tal. O rio ele vai provocar a erosão fluvial, ele vai comendo a margem, desbarrancando, e ele leva junto com as águas os sedimentos, areia, pedra e tal. Quando o rio estiver num lugar muito calmo, diminui a vazão, a velocidade das águas, por gravidade,
os sedimentos vão descendo e vai formando um banco de areia no fundo do rio, que é o processo de assoreamento ou obstrução. Então, o rio está obstruído, o rio está assoreado. Quais são as implicações? Dificulta a navegação, facilita a ocorrência de enchentes e é claro que menos água, mais barro, menos oxigênio, aumenta a mortandade de peixes. Então, mais um impacto relacionado ao tema de hoje. Bom, você acertaria, né? Você está visualizando os manguezais, precisa lembrar daquelas duas palavras da botânica, são plantas adaptadas ao sal, halo, plantas adaptadas ao solo salino. Pneu de pulmão de respiração, pneumatóforas, quer dizer as raízes escoras, as raízes aéreas. Para a geografia, evita erosão. Para a biologia, captação de oxigênio da atmosfera. Você lembraria por que os manguezais é conhecido como berçário natural? Antes de você lembrar, o homem não lembra e não está muito aí não. A destruição é assustadora. Lixo, esgoto, condomínios ilegais, construção de portos e marinas, tal. É implacável, infelizmente, a destruição. Se você lembrou, vamos lá. Os manguezais é onde os peixes vão se alimentar, reproduzir e fazer a desova. A lama é riquíssima em nutrientes. A maior dica de manguezais. Manguezal está associado a foz de rio. Isso quer dizer que o manguezal tem uma ocorrência descontínua, fragmentada, em manchas. Precisa ter água doce com água salgada. Onde tem manguezal, obviamente vai ter um rio próximo. Agora, berçário natural. Um peixe de alto mar, naquela estrelinha, ele não vai se aproximar da África nem do Brasil. O manguezal é invadido pela maré alta. No refluxo da água da maré baixa, a lama rica em nutrientes, por dinâmica marinha, correntes tal, e fluxo de marés, vai alimentar aquele peixe em alto mar. Então, manguezal, berçário natural. Agora a gente vai para os probleminhas de solo mais complicado. É assim, a destruição do meio ambiente e ação do homem, no caso, irrigação, pense na transposição das águas do São Francisco, aumentando a oferta de água no sertão. Em áreas áridas e semiáridas que têm irrigação, Israel, Califórnia e Caatinga, você vai ter um probleminha chamado salinização. Então, a água da irrigação infiltra, o solo é raso, intemperismo físico, e a água fica em cima da rocha mãe geradora dentro do solo. Toda rocha tem sais. A água dissolve, retira e vai ficar uma água salobra. Como é quente, vai haver uma evaporação, o vapor sobe à superfície, curiosamente, levando sal da rocha lá de baixo. Bom, o solo vai sofrer uma desidratação, perder umidade para a atmosfera. Como o sal tem peso? Não, o sal fica na superfície. Você coloca uma semente
e ela não vai germinar, ela será corroída. Vamos fechar? Salinização, processo típico de área árida e semiárida, onde tem irrigação. O que é salinização? Olha que simples. Solo rico em sais. Veja se você conseguiria guardar. Você vai lembrar dos processos de erosão. Erosão é a perda de solo. O sedimento é carreado, é deslocado. Onde tem vegetação, a natureza é fantástica, a erosão é desprezível. Mas, olha o plantio de algodão. Você colhe, rastela e limpa o solo que fica desnudo às intempéries. E a erosão é avassaladora. Veja se você lembraria o tipo de erosão provocado pela chuva AB. Olha a imagem B. É o splash, é o impacto ou a erosão chamada salpicamento. Agora pense na enxurrada, que a gente chama de escoamento. Vai levar o solo embora, é laminar, lâmina superficial. Se o solo for arenoso, com desmatamento e tal, pode acontecer aqueles buracos que são sulcos. Você lembraria esses dois de baixo? Olha o da esquerda, que é o caminho da enxurrada, vários buracos paralelos, alongados. E a soma deles acaba formando essa cratera que ganha o nome de Vossoroca. Então você está numa erosão mais agressiva em sulcos, em buracos. Bom, aí a gente vai para aquela dupla complicadíssima. Primeiro raciocínio, são processos químicos dentro do solo. Procurem a palavra lixiviação. É um pouquinho próximo da superfície, olha, 2 flechinhas horizontais de cada lado. Procura a laterização, que é mais no interior do solo e tem 2 flechinhas verticais. Vamos lá? Qualquer solo do mundo tem nutrientes, elementos químicos, cálcio, magnésio, ferro, alumínio. Beleza. Bom, o que é a lixiviação? É quando a água da chuva desmancha, dissolve os nutrientes ou remove, se ela não conseguir. Então você lava o solo e retira os nutrientes. Lixiviação. O que cai em geografia? Cartografia. Qual lugar do Brasil que mais tem lixiviação? Agora preste bem atenção, que é mais difícil, é mais no interior. A chuva de verão penetra, infiltra. Olha as 2 flechinhas verticais. Remove ou dissolve areia, a sílica, matéria-prima para vidro. A sílica é leve, a chuva dissolve, remove para baixo. O solo vai ficar desequilibrado com ferro e alumínio. Só que tem um detalhe. Na estiagem de outono e inverno que a gente vive agora, na estiagem, tudo bem? O ferro e o alumínio oxidam na superfície, petrificam. Olha como está seco. O ferro está mais à sua esquerda, à sua direita está predominando mais o alumínio. Olha como está seco, trincado. Então, no outono e no inverno, ferro e alumínio oxidam, petrificam, formando uma crosta, uma placa, uma canga, um laterito. Esse daí tem mais ou menos 6 centímetros. É uma placa em cima do solo, impossibilitando o plantio. Daí vem a palavra laterização. Para a geografia, mastigadinho para você, cai a cartografia. Se você acertou
Lixiviação tem de chover mais no ano todo. Clima equatorial. Já tinha falado isso na aula presencial de Amazônia, hein? Laterização. Precisa ter a chuva de verão e o inverno seco. Te mostrei 3 vezes aquele pluviograma do clima tropical. Beleza? Diante de tanta destruição, mudou a lei ambiental brasileira. Tudo bem? Então a gente fecha. Código florestal são as regras ambientais, o que a pessoa pode ou não fazer na sua propriedade. O primeiro código é de Vargas, o segundo é da ditadura militar, aí veio a fronteira agrícola, a sociedade demorou 4 séculos para destruir a Mata Atlântica, em 40 anos o agronegócio acabou com o cerrado. E aí veio a atualização do código com Dilma Rousseff em 2012. O Congresso demorou 13 anos para votar a lei, os congressistas, deputados, senadores se dividiram a favor dos ruralistas, que querem mais terras para plantar, e a favor dos ambientalistas, que querem preservar e conservar mais a natureza. Você está vendo aí o Aldo Rebelo, que foi o relator do Partido Comunista, a senadora Marina Silva, né, a favor da Amazônia, e esse empate, né, essa discussão foi de 99 a 2012, quando foi aprovada a atual lei ambiental. Na prática, você tem o resuminho da lei, um pouquinho à sua direita, no meio, a reserva legal, e à sua esquerda, que mais cai, as áreas de preservação permanente. Vamos lá? A reserva legal é a mata nativa que você vai ter de preservar ou repor. Então, um exemplo, se você tem uma propriedade no Cerrado, você pode plantar ou criar gado em 65% da propriedade. Na Amazônia, só em 20%. Então, você tem de repor de acordo com o bioma da região. E pense em toda a aula, nos processos erosivos citados, tal. Então, olha que interessante. Áreas de preservação permanente, você não pode plantar no manguezal, no morro, se a inclinação for acima de 45 graus, junto ao rio. Então, pense no assoreamento, no escorregamento, tudo bem? Então, para evitar processos erosivos intensos, você tem a reposição de mata nativa e das áreas de preservação permanente. Só lembrando que a nascente é a água brotando da terra, você tem de proteger, reflorestar, você mantém a perenidade de um rio, a água potável, e é claro, é muito importante preservar nascentes, a água brotando da terra, o lençol freático aflorando. Bom, a gente termina como a natureza é sábia. Então, onde tem a vegetação, se o fazendeiro tiver algumas vossorocas graves, você não pode mais plantar na região. Tampa o buraco, refloresta, a natureza cuida. Olha que interessante, por que a erosão é mínima em áreas florestadas. A copa da árvore amortece a chuva, não vai ter o salpicamento, splash e tal. As raízes seguram o solo, tudo bem? Agora o que mais cai, não vai desprezar. A vegetação rasteira, herbácea, dificulta uma enxurrada, um escoamento. E é claro, não teremos a erosão laminar. Então, fundamental você guardar essas 2 aulas, a de Amazônia e Mata Atlântica e Cerrado, são grandes temas já com o viés ambiental. Muito obrigado pela atenção de vocês.